Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse domingo estamos com mais um estudo para a glória de Deus e o tema de hoje é decisão, né? Vou repetir para que você possa, mais uma vez gravar esta palavra decisão, né? Nós sabemos que na nossa vida, todos os dias, diariamente, precisamos decidir. E se você de alguma forma anda indeciso ou tem decidido de forma errada, hoje esta palavra é para você, para que você possa entender qual é a melhor decisão a tomar na sua vida. Desde já, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e deixa lá o teu like se você gostar desse estudo, amém? Deus te abençoe. Vamos lá, eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Ruth. Nós estaremos usando o livro de Ruth como base do estudo dessa manhã, amém? No capítulo 1, versículo 1. Amém? Em diante. Se você possui algum exemplar da Bíblia, leia comigo. Se de alguma forma você estiver em algum lugar que não possa ter esse exemplar nas tuas mãos, só nos acompanhe para que através dessa leitura você também entenda o que nós queremos falar e desenvolver nesse estudo. Amém? Ruth capítulo 1, versículo 1 em diante. O título é Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Amém? De antemão, aqui a gente vê uma história sobre uma família. E esta família é composta de um pai chamado Elimeleque, de uma mãe chamada Noemi e os seus 2 filhos, chamados Malom e Quilion. A Bíblia vai nos mostrar que houve fome em Belém. E por causa desta fome, eles saíram daquele local e foram para uma terra, foi peregrinar numa terra chamada Terra de Moabe. E diz a palavra do Senhor que no decorrer dos anos, aproximadamente aqui a Bíblia fala que eles ficaram ali na terra de Moabe, nos campos de Moabe, quase 10 anos. Então nós vemos aí o período que não foi um período curto, foi um longo período. E nessa trajetória, diz a palavra do Senhor que Elimeleque morre. A Bíblia não fala qual foi a causa da morte, mas diz que ele morre. E depois, mais à frente, mesmo casado, Malom e Quilion, mesmo casado, uma com Orfa e outra com Ruth, eles também vêm morrer. E agora fica tanto Noemi e tanto as suas 2 noras ali, sendo viúvas daqueles homens.
E diz a Bíblia que ela decide agora, né, voltar para Belém, porque ela ouve ali na terra de Moabe, nos campos de Moabe, que o Senhor visitou Belém, e agora ela toma a decisão de retornar para aquele lugar, né? Na verdade, Belém, a palavra Belém significa casa do pão. Então nós vemos aí estas decisões. De início, vemos duas decisões. A primeira, a do marido de Noemi, que Elimeleque, de ter saído de Belém, e a segunda decisão, da própria Noemi, de retornar para Belém. Amém? Então a gente vai ver agora o que significa a palavra decisão, segundo o dicionário de português e segundo o dicionário bíblico. Amém? Quero que você nos ouça, né, com atenção a respeito, né, do que vem a ser, né, a palavra decisão, segundo, né, esses dicionários. O que significa a palavra decisão, segundo o dicionário de português? Substantivo feminino, ação ou efeito de decidir, de determinar. É resolução que se toma após deliberação. Sentença ou juízo. Tudo aquilo que resolveu acerca de alguma coisa. Então isso aí nós estamos vendo aqui a respeito, né, do que é a decisão, esta palavra decisão, segundo o dicionário de português. Segundo o dicionário bíblico, tá assim, segundo o dicionário bíblico, é a habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão, coragem ou firmeza. Amém? Então, a gente vê aqui essas duas visões a respeito do que é a decisão. Eu fiz um resumo para que você possa, né, compreender melhor. Resumo dos dois. O que é a decisão? É uma escolha a respeito daquilo que precisa ser decidido ou resolvido. Bem, de uma forma mais simplificada, né? O que é decisão, que de uma forma resumida é uma escolha a respeito daquilo que precisa ser decidido ou resolvido. Amém? Então a gente vê aí o que vem a ser, né, esse resumo aí sobre a palavra de decisão. Eu separei aqui para que você possa entender melhor a respeito desse assunto, a respeito das tuas próprias decisões, né? Eu quis separar aqui, né, uma questão que a gente consiga entender de forma clara, de forma simples, né, a respeito da questão da decisão. Botei aqui uma observação. Decidimos ou tomamos decisões baseados em algumas variáveis, né? 2 pontos, seja humanas ou espirituais. Vou repetir: decidimos ou tomamos decisões baseadas em algumas variáveis. Essas variáveis podem ser humanas ou podem ser espirituais. Amém? Né? Primeiro, humanas. Quais são essas variáveis? A letra A, às vezes nós tomamos decisão baseada, né? Letra A, baseada o que nós entendemos sobre o assunto. Então, às vezes a nossa decisão é tomada baseada naquilo que nós entendemos sobre aquele assunto, né? Eu sei um pouco sobre essa situação, essa questão, por eu conhecer, por ter lido, né, em algum lugar, por ter visto alguma coisa. Então, eu sei que é assim, né? Eu sei que é desse jeito. Amém? Um exemplo. Às vezes nós temos um aparelho doméstico que não está funcionando. E a gente não é um especialista, mas já ouvimos falar, já lemos em algum lugar, já, né, visualizamos, né, alguma coisa a respeito daquela questão. E aí, a respeito daquela questão, nós tomamos uma decisão de consertar, de mexer, de tirar, de desligar, de ligar de novo. Alguma decisão a respeito daquela questão, porque nós entendemos sobre aquele assunto, né? Então, né, às vezes nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós entendemos. Letra B, experiências vividas.
né? São coisas que você já viveu antes e aquela situação agora novamente está se manifestando, ou você está vivendo novamente a mesma situação, ou alguma coisa semelhante que você de alguma forma sabe que vai ter um certo resultado. Então o que você vai fazer? Você vai tomar uma decisão baseada na experiência que você já teve. Ou seja, você sabe que isso aqui é bom ou você sabe que isso é ruim. E aí você vai tomar decisão, por quê? Porque você tem experiência sobre aquela questão. Então, às vezes, nós usamos as nossas decisões em cima daquilo que nós já vivemos, amém? Letra C, opiniões de terceiros. Às vezes, nós, para tomar a decisão, a gente pergunta alguma outra pessoa, até mesmo família, parentela, mãe, pai, esposo, filhos, amigos, algum assunto, a gente quer perguntar alguma coisa sobre aquele assunto para que de alguma forma nos ajude a tomar decisão a respeito daquela questão, que às vezes nos encontramos com dúvida, estamos com uma incerteza, uma insegurança de ser tomado, E aí a gente pergunta a terceiro, a outra letra D, é o que gera menos dano. Às vezes nós tomamos decisões em cima daquilo que nós estamos vendo que vai ter menos dano. Um exemplo, nós sabemos que tanto a outra decisão vai ter danos, vai ter algum prejuízo, vai ter alguma perca. E aí a gente coloca na balança qual que vai ser dessas duas, que vai ter menos percas, menos danos. E aí a gente vai tomar a decisão baseada naquilo que temos visto que vai ter menos dano, menos prejuízo, menos percas, amém? Letra E, o que é mais favorável? Nós tomamos decisões sobre aquilo que nós achamos que vai ser mais vantajoso, mais favorável, vai ser melhor para nós. Por exemplo, se eu for pagar uma conta numa casa lotérica que está na esquina da minha casa, ou tem que pagar uma conta no banco que é no centro da cidade, onde que nós residimos. Então você vai ver qual é melhor, tanto um, tanto o outro, você vai conseguir a solução que você precisa. De alguma forma vai ser efetuado o que você precisa. De alguma forma não vai ter dano, você vai conseguir realizar o propósito. Porém, você vai agora ver o que se torna mais vantajoso, mais favorável. E aí você fala, se eu pagar aqui vai ser mais favorável para mim, mais confortável. Então você toma a decisão baseada naquilo que é melhor, naquilo que você está vendo que é mais favorável para você. Amém? Tem essa questão que pode vir à tona na questão do momento que você for decidir. Tem a letra F, pela urgência do momento, pela urgência da situação. Tem coisas que você não estava nem esperando, tem coisas que você não ia nem fazer, não ia nem tomar decisão, mas por causa da urgência da situação, você é obrigado a tomar uma decisão. Amém? Às vezes se queimou uma geladeira, ou se desligaram a luz, ou alguém bateu com o carro, alguém quebrou um eletrodoméstico, alguma coisa que você precisa resolver naquele momento, porque você não pode ficar sem. Então você não estava programado, você não tinha escolhido aquilo, mas foi obrigado a tomar aquela decisão. Alguém se machucou, algum teve algum acidente, ou até um falecimento, aí você faz alguma dívida extra, algo além que você não podia, mas por causa da urgência da situação. Então nós vemos aqui decisões que são baseadas em algumas variáveis, e essas variáveis aqui são humanas, são decisões que a gente toma pela uma base, variáveis humanas, algo que parte de nós mesmos, algo que a gente mesmo decide tomar esta decisão por situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa redondeza, no nosso redor. Amém? Agora eu quero ver com você aqui decisões que são baseadas
né, em variáveis espirituais. Que variáveis espirituais são essas? São questões espirituais que de alguma forma vai te influenciar a tomar decisão, né? Tem três coisas que nos influencia, três coisas que envolvem, né, a nossa decisão. A primeira é o nosso eu, né? O nosso eu, o nosso ego, né, nos faz tomar decisão, né? Tem coisas que, por causa do nosso eu, porque faz parte da nossa vontade, e às vezes a gente talvez entenda que seja mal, que seja ruim, mas que nós não queremos abrir mão, não queremos dar mão à palmatória, não queremos se humilhar, e aí sustenta aquele pedestal achando que, né, não pode voltar atrás, né, ou tomar a decisão certa por causa do eu, né? E aí, muitas das vezes, né, prefere, né, cultivar, idolatrar o seu eu do que tomar a decisão certa, né? Às vezes nós tomamos decisões baseadas no nosso eu, no nosso ego, né? E isso também é ruim demais, né? Isso aí é ruim, por quê? Porque fatalmente não teremos um resultado positivo na nossa decisão, né? Às vezes nós tomamos decisões, né, também ligada ao nosso eu, né, pela emoção, ligada ao nosso eu ainda, né, o nosso ego. Às vezes nós iremos tomar decisão porque estamos muito tristes, né, estamos aborrecidos, chateados, e aí a nossa emoção ali, né, é negativa, é de tristeza. E aí qual é a decisão baseada nesse sentimento da emoção ligada ao nosso eu? Às vezes as pessoas querem se separar, às vezes, né, fere com palavras, agride fisicamente, né? Ou às vezes até chega a tirar a vida de alguém por causa do ódio, da ira, né? Então são coisas que estão ligadas à emoção. Aí quando passa essa emoção, né, que volta a realidade, você vê que o teu eu prevaleceu, te levando a ter essa atitude, porque a tua emoção, né, aquilo que envolve a tua própria pessoa, a tua pessoa interna, gerou você a tomar uma decisão errada, né? E aí quando passa aquele fervor, aquela situação, você, né, analisa o quadro, você vê como que se formou, o resultado que deu, e aí você se entristece, não agora, né, pela ira, mas se entristece porque você sabia que não era para fazer aquela tal coisa, né? Você vê que não era para ser daquela maneira, amém? Né? E quando a gente também usa o nosso eu, mas, né, quando nós estamos com uma emoção muito aflorada, né? É uma questão de alegria. Às vezes você está muito alegre, muito feliz, e aí você toma uma decisão de abrir mão de alguma coisa, de favorecer, de dar algo para alguém, e que você não poderia fazer isso porque depois você vai sentir falta, ou que você vai precisar. Então você vê que se você tomar a decisão pelo teu eu, ele vai te levar realmente a caminhos errados, amém? Né? Caminhos errados. Como está aqui, né? Está aqui como exemplo, né? Está aqui uma imagem mostrando o exemplo de dois caminhos, né? Para a direita ou para a esquerda. E às vezes a gente toma essa decisão, né, de forma errada. Amém? Né? A segunda coisa agora é decisões baseadas, né? Infelizmente, né? Influenciada, baseada por Satanás, pelo inimigo, né, pelo diabo. E aí é onde que também mora o perigo, porque Satanás, ele é ilusionista, ele vai iludir, ele vai enfeitar, ele vai montar, né, um teatro para que você venha a ser iludido por aquela escolha, né, como foi com a Eva no Jardim do Éden, né, mostrando ali a fruta que dava uma satisfação, uma visão de sabedoria. Então a gente vê que nós não podemos basear também por essa ilusão que Satanás está
talvez te mostrando que é bom, que é gostoso, que vale a pena, né? O exemplo está aqui na minha esquerda, né? Está aqui na minha esquerda, na tua direita, né? Está aqui numa balança, né? Aqui está tanto um hambúrguer e uma fruta. Se a gente for olhar, né? O hambúrguer é saboroso, é gostoso, né? Porém contém muitas questões ruins para a saúde. E tem aqui a fruta que é saudável, né? Que traz para a saúde, para o teu corpo, benefícios, né? Traz vitaminas. E aí você vai ver o hambúrguer, alguma fruta, e fatalmente você vai pensar ou vai ver pela ilusão que o hambúrguer, claro, é mais prazeroso, é mais satisfatório, e você vai comer o hambúrguer em vez de escolher uma coisa mais saudável, né? Então isso tudo a gente entende que é assim que Satanás ele ilude, ele mostra um teatro, e aí você se engana por aquilo que ele está falando, por aquilo que ele está te mostrando, amém? Também, né, baseado em decisões erradas, decisões, né, variáveis espirituais, porque estamos falando de coisas espirituais, porém aqui ligada ao diabo, né? E ele é ilusionista, ele é mentiroso, ele é enganador, né? Ele é sagaz, né? Então não vai por aquilo que o diabo está falando, não vai pelo teu ego, pelo teu eu, e não vai por aquilo que o diabo também está falando. Tanto uma decisão, tanto a outra são errôneas. Agora a terceira que é favorável, amém? Então vamos ver aqui também o exemplo que é do nosso Senhor Jesus, que é uma decisão baseada na vontade de Deus, né? Deus sendo conhecedor do amanhã, tendo, né, o poder, né, os atributos irrevogáveis, que é o atributo, né, da sua eternidade, ele é eterno, da sua imutabilidade, mesmo ontem, hoje, eternamente, da sua, né, presciência de saber de tudo antes de todas as pessoas. Então, ele sendo esse Deus supremo, ele sabe o que é melhor, ele sabe o dia de amanhã, ele sabe o que vai acontecer, e aí você talvez por não crer ou não confiar, acha que aquilo que Deus está te falando, te revelando, você acha que é mentira, ou que não vale a pena, ou que não vai dar certo, né? Você fica com medo, fica indeciso, esquecendo que se Deus falou para você, então na verdade não tem como dar errado, é 100% de dar certo, porque Deus, né, nele não há variação de mudança. Então, meu querido, eu quero te convidar a você tomar decisão na vontade de Deus, amém? Né? Toma a decisão, consulta a Deus, né? Abrindo essa vertente aqui, nós vemos que esse foi o erro de Elimeleque. Como nós lemos no início, Elimeleque, ele viu o cenário de Belém, que era um cenário de fome, de escassez, de seca, né? E resolveu sair daquela terra e ir para a terra de Moabe, né? Então, a primeira coisa para que você venha tomar decisão na vontade de Deus, a primeira coisa é você, né, consultar a palavra. Como que eu posso saber a vontade de Deus? A primeira coisa é consultar a palavra do Senhor. Como que eu posso saber o que Deus quer de mim? Como que eu sei que eu estou agradando a Deus ou não? A primeira coisa é a palavra de Deus. Amém? A primeira coisa é a palavra. Amém? Né? Aqui está uma palavra conhecida que eu quero dividir rapidamente com você no Salmo 1. Salmo 1, olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ó, verso 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó, o resultado de quem medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Amém? Outra palavra que nós possamos ler aqui como uma referência está no Salmo 119, uma palavra conhecida,
que nós já usamos como exemplo em outros estudos que nós passamos aqui. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? No verso 105, também um verso conhecido, vai falar também sobre a palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Mas por que nós estamos lendo essa referência? Através da própria palavra nós conhecemos qual é a vontade de Deus. E aí a nossa decisão vai ser baseada nesta vontade de Deus. Amém? Quem anda na palavra, quem busca andar segundo a vontade de Deus pela palavra, né, como uma forma de consulta, não tropeça, não erra, não cai, né, não escorrega. Né? A própria palavra fala de Provérbios, né, o rei Salomão escrevendo, né, para o seu filho, Davi, dizendo: ó, filho meu, né, guarda as minhas instruções, porque mesmo que corra, não tropeçará. Amém? Então, quando você guarda a palavra, você tem esse discernimento de compreender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Se agrada a Deus, é porque algo é bom. Se não agrada a Deus, é porque é ruim. Então, na verdade, Elimeleque, quando ele vai tomar a decisão de tirar a sua família, ele esquece da lei. Na verdade, o que a Bíblia diz? A palavra de Deus, né, tem mandamentos. E, segundo os mandamentos, Deus nunca quis, não era a vontade de Deus, né, de que o seu povo se misturasse, que vivesse misturado com as outras nações, que habitasse com as outras nações e que os homens casassem com as mulheres, né, das outras nações, ali contaminando, na verdade, a descendência de Abraão, né, contaminasse, né, essa descendência, essa raiz, né, que o Senhor queria conservar pura e não misturada, né? E ali, agora, Elimeleque esquece disso e vai morar na terra de Moabe, sendo agora aquele líder, aquele responsável para a sua família. E Deus agora permite esse juízo. E de outra forma, agora seus filhos realmente casam com essas mulheres moabitas. E aí, cumpre-se realmente, né, uma desobediência a Deus. E aí a gente vê o resultado ruim. Que resultado é esse? Né? Tanto um, tanto outros morrem. Tanto o pai morre, tanto os filhos morrem. Então, quem toma a decisão sem a vontade de Deus, tem, irmãos, aí consigo um resultado de fracasso, de colher coisas ruins como resultado da sua decisão mal tomada. Amém? Então, antes de fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, para e vai consultar a palavra e você vai ver se isso agrada a Deus ou não, se é pecado ou não. E aí você vai ver que se é de Deus, você pode fazer, que vai dar certo. E se não for de Deus, não faça, que vai dar também errado. Amém? No nome do Senhor Jesus. A outra coisa, além da palavra de Deus, porque a palavra de Deus demonstra aí uma vontade genérica. Tudo que você quiser saber para todos nós está na Bíblia. Né? Como serve para um, serve para outro. O que é pecado para um, é pecado para outro. E tem a outra forma de consulta, que é o próprio Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é que ele se aprofunda nas entranhas da mente de Deus para poder repassar para nós o que é de Deus para nós. Tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas tem decisões que o Senhor vai agora falar conosco. Amém? É claro, se você está escrito na Bíblia que se você adulterar é pecado, você não vai fazer. Então, tem uma vontade aqui genérica. Você já sabe que isso é pecado pela Bíblia. E tem coisas que, né, tem um jovem, né, um jovem, uma jovem, né, que está ali desejando uma varoa, desejando, né, namorar, desejando ter alguém. E aí não está na Bíblia, né, alguma decisão engessada para isso. Mas o Espírito Santo vai, através do Espírito Santo, que é a segunda forma de consultar a vontade de Deus, você agora o Senhor vai falar contigo, confirmando no teu coração, usando pessoas, usando revelações, sonhos,
né, para poder agora confirmar aquela decisão, se é de Deus aquela menina ou não, amém, se esse trabalho é de Deus ou não, se você mudar daquela casa é de Deus ou não. Então, né, tem o Espírito Santo, tem uma referência sobre isso em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, que parecia ser óbvio, né, aquela decisão, mas quando nós, né, paramos para ver qual foi a resposta de Deus através do Espírito Santo, a gente vai ver que não foi aquilo que nós esperávamos. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus lhe impediram. Então você vê que parece ser óbvio, né? Poxa, eu estou pregando a palavra, estou fazendo a obra, estou, né, fazendo a vontade de Deus, mas, né, olha o que Deus mostra através dessa palavra aqui, que mesmo na lógica fosse algo que parecia ser de Deus de fazer, mas não era de Deus de ir. O Espírito Santo impediu eles, né, embarreiraram eles de avançar. E ao contrário, ele teve uma visão de um varão pedindo ajuda. Paulo teve uma visão de um varão pedindo ajuda para que ele pudesse passar para a Macedônia. E a Macedônia tinha ali, a primeira cidade de Macedônia era Filipos. E foi ali que Paulo entrou, aonde ele pregou a palavra, o espírito de adivinhação daquela menina saiu, né? Eles foram parar no cárcere, o carcereiro é salvo depois de haver aquele terremoto. Agora ali constrói uma igreja em Filipos, depois de Colossenses, em Tessalonicenses, cidades da Macedônia. Então você vê que a vontade de Deus era uma. Então, por mais que parece óbvio, a tua lógica mostra que é de Deus, não tem como não ser, amém? É uma bênção, pois a porta de emprego é uma bênção, olha quanto que eu vou ganhar, e às vezes não é um laço do diabo, às vezes é uma questão que o inimigo vai aproveitar. Então você tem que ali agora, né, tomar decisão não baseada, amém, na lógica, mas na vontade de Deus, como foi com Elimeleque. Opa, vou sair daqui porque a lógica aqui está com fome, aqui está a fome e lá está a fartura. E eles foram, mas não era a vontade de Deus. Eles não consultaram, não tem na Bíblia nenhuma referência, né, deles consultar nem a palavra, de usar a palavra como referência, como nós falamos, e nem o próprio Espírito Santo, de orarem a Deus, pedir orientação se era para ir ou se era para ficar. Amém? E o que nós entendemos que não era para eles ter saído de Belém, mas era para ficar em Belém. E a decisão agora certíssima de Noemi foi de retornar para Belém. E ali Deus agora usa Boaz, que era o remidor, era aquele homem que sucederia a linhagem, né, após a morte de Elimeleque. E ele assume o compromisso de casar com a Ruth e suscita agora uma descendência a Elimeleque, né? E através desse ato vem a descendência de Davi, porque depois de Boaz, né, vem, né, o seu pai. Então, através agora dela ter retornado, então Deus vai levantar um remidor, como nós já falamos, e esse remidor é Boaz. Boaz casa com Ruth, gera Obed, Obed gera depois Jessé, Jessé vem Davi, e através da descendência de Davi vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a obediência agora acarreta, né, essa bênção na vida de Noemi. Então, vale a pena você tomar decisões na vontade de Deus, viu? Não tenha medo de tomar decisão na vontade de Deus, mesmo que a decisão pareça absurda, mas se você sabe que é Deus, se você entende a voz de Deus, amém? Só não pode confundir, né? O que é o teu eu, achar que é Deus, o diabo achar que é o teu eu, e Deus você, né, achar que é o diabo. Então você não pode fazer essa mistura, né? Você tem que entender o que é o teu eu
amém? Que é o teu ego, a tua vontade, o diabo que vai tudo contra a vontade de Deus, e a vontade de Deus, amém? Que vai, né, glorificar o nome dele na tua vida, amém? Deus te abençoe, fique nesse estudo, amém? Até a semana que vem, em nome de Jesus. Então, seja dependente de Deus, amém? Deus abençoe, fique na paz.